Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na sexta-feira, dia 23 de agosto. Hoje a igreja celebra Santa Rosa de Lima. Ela é patrona da América Latina e viveu de 1586 a 1617. A família capuchinha celebra hoje também o beato Bernardo de Ófida. Ele era um frade religioso e viveu de 1604 a 1694. O nosso evangelho é retirado do livro de Mateus, capítulo 13, versículos de 44 a 46. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: o reino dos céus é como um tesouro que um homem encontra escondido em um campo. Ele oculta o acontecimento e, muito feliz, ele vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador de pérolas preciosas, que sai à procura de pedras valiosas. Quando ele encontra uma muito valiosa, ele fica muito feliz, vai, vende tudo que tem e compra aquela pérola. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, novamente estamos diante da palavra de Deus. E a palavra de Deus é um dos meios de crescimento espiritual que nós temos à nossa disposição para que a gente possa progredir no caminho do Senhor. Nos ensinamentos que recebemos em casa, nos ensinamentos também que nós tivemos na catequese e na nossa vida paroquial, e até mesmo nos estudos acadêmicos que nós frequentamos, ali nós encontramos pistas, ali nós encontramos elementos para nortear a nossa busca pelo Senhor. Mas ao Senhor devemos buscar, e devemos buscar com a mesma ganância de quem busca dinheiro. Devemos buscar todos os dias, conhecer a sua vontade e ter o discernimento necessário para poder colocá-la em prática. Regressar à palavra ou retornar à palavra é sempre um momento revolucionário na vida de um homem e de uma mulher. Mas esse retornar à palavra, podemos retornar de modos muito distintos e diferentes. Por exemplo, podemos nos aproximar da palavra de Deus somente como superstição. Aí ela ficará numa estante de uma casa aberta no Salmo 90, porque vai funcionar como um amuleto de sorte, mas é uma boca muda. Podemos nos aproximar também como estudiosos, como pesquisadores, daqueles que vão pesquisar coisas antigas, culturas antigas, tradições antigas, ciências da antropologia. E isso também não vai se converter em palavra de Deus. Mas também podemos nos aproximar da palavra de Deus como homens crentes e mulheres crentes que querem beber dali a água da vida que o Senhor e somente Ele tem a oferecer. É preciso que o Senhor desvele para mim o seu mistério. E é preciso que o Senhor desvele para você também o seu mistério, com a ciência do alto. Ciência que não nasce da carne e ciência também que não vem de nenhum ser humano, mas que vem do próprio Deus. Por isso hoje novamente nós regressamos ou retornamos à palavra de Deus para buscar aqui a água viva, a água que sacia a nossa sede. Por isso nesse momento então, nós já vamos encontrar na primeira leitura, retirado da carta de São Paulo aos Coríntios, uma mensagem que ele vai nos trazendo sobre o encontro com a palavra, o encontro com o Espírito. E diz ele: ninguém pode arrogantemente ou vaidosamente se colocar como importante nesse mistério de Deus, porque somente é importante aquele a quem o Senhor se manifesta, aquele a quem o Senhor revela. Por isso ninguém pode se dar como grandioso, ninguém pode se dar como importante, mas é o Senhor quem faz isso. O apóstolo então convida a comunidade dos coríntios para experimentar um pouco da insensatez daqueles que acham que podem dominar tudo pelo racionalismo, daqueles que acham que podem dominar tudo, explicar tudo, como se o Senhor fosse um frango ou um boi que nós vamos dissecar. Mas o Senhor é maior do que a nossa inteligência e também maior do que a nossa ciência.
É Ele que se desvela para nós. E no espírito, então, desse desvelamento de Deus, dessa manifestação, é que nós vamos compreender o Evangelho de hoje, retirado do livro de Mateus, onde Jesus vai dizer aos discípulos da primeira hora: o reino dos céus é como um tesouro valioso, escondido num campo, tesouro valioso, e que uma pessoa encontrou, ficou muito feliz, ocultou o fato, e muito feliz ela foi e vendeu tudo que era importante, tudo que tinha, para comprar aquele tesouro valioso. E também, o reino dos céus é como um homem que procura pérolas preciosas, e quando ele encontra uma pérola preciosa, ele é capaz de vender tudo que tem. E é interessante aqui nós observarmos a dinâmica do relato de Jesus, porque os dois homens não vendem para sair e procurar, eles não vendem para sair como aventureiros. Eles saem como aventureiros primeiro, que buscam, que procuram, e quando eles encontram, aí sim, é que eles são capazes de vender tudo. Às vezes essa palavra é muito difícil para nós compreendermos, principalmente se a vida da igreja, a vida da palavra de Deus, o mundo de Deus, as coisas de Deus não são importantes para mim. Se elas forem somente um apêndice, algo externo, algo que eu posso usar quando necessito. E essa cultura então de uma espiritualidade de usuários, ela não é capaz de forjar homens e mulheres que sejam capazes de buscar e vender tudo o que tem para adquirir esse tesouro precioso. Então Jesus hoje vai dizendo para mim e para você que só serão capazes de ofertar as coisas mais importantes, de oferecer as coisas mais importantes, aqueles que encontraram a vida de Deus, a vida da igreja, o anúncio do Evangelho, a missão do Evangelho como um tesouro precioso, ou como uma pérola preciosa também. Por isso hoje Jesus convida a mim e a você a irmos além da aparência, a irmos além do periférico, a irmos além daquilo que é medíocre e mergulhar no mistério de Deus. E isso eu não posso fazer para ninguém, eu não posso fazer nem para mim, porque é o Senhor é que move esse desejo em minha vida, o Senhor é que se manifesta e se revela também em minha vida. Por isso Jesus vai dizer aos discípulos da primeira hora: não é a força de vontade que vai levar vocês, não são as necessidades básicas que vão fazer com que vocês permaneçam no caminho, não são, nem é porque o pai mandou, a mãe mandou, não é para agradar essa pessoa ou esta outra pessoa, não é nada disso. Só estarão firmes no caminho, na busca de Deus, aqueles que encontraram o Senhor como um tesouro precioso, aqueles que encontraram o Senhor como uma pérola preciosa, e por causa disso então, são capazes de vender coisas importantes, são capazes de oferecer ao Senhor um pouco do seu tempo, são capazes de oferecer ao Senhor a sua saúde, a sua inteligência, a sua vida, não porque alguém mandou, não porque eu quero comprar o Senhor, eu quero barganhar com o Senhor, nada disso, mas porque eu encontrei o Senhor como um tesouro precioso. E é justamente por causa desse reino que homens e mulheres como hoje Santa Rosa de Lima e também como o Beato Bernardo de Óvida foram capazes de oferecer a vida inteira, de entregar a vida inteira, porque encontraram o Senhor, encontraram o mistério do reino. Os santos têm esse grande ensinamento para mim e para você, porque ao encontrar esse tesouro precioso que foi Jesus, eles foram capazes de entregar tudo o que tinham, de oferecer coisas importantes. Agora, quando Jesus não é mais importante para nós, então nós não teremos mais tempo para Ele. Como foi a primeira leitura de ontem de Ezequiel, nós seremos, por exemplo, pastores que vamos pastorear a nós mesmos, mas não vamos nos preocupar com aquilo que é do Senhor, com aqueles que são do Senhor. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Santa Rosa de Lima, rogai por nós. Beato Bernardo de Óvida, rogai por nós, paz e bem.